pô, ver o Trump, teoricamente, incentivando a Tesla, sendo que o Elon Musk é um cara que fala que não existe aquecimento global, que é um cara que defende as indústrias carboníferas, e foi até subsidiado pelas indústrias carboníferas americanas, era meio... O Trump, né? Era meio complexo, assim, pensar nessa semelhança aí entre os dois. Então, aparentemente, eles não vão pedir desculpas públicas, penso eu que isso não vai acontecer. Mas devem ter falado pra ele, ó, segura a onda que pode... Os dois, né? O próprio J.D. Vance, ele fez um comentário público falando assim, pô, não concordei, você, Elon Musk, o que você fez, essas críticas, mas acho que um dia você vai voltar pro governo americano, vai ser conselheiro do Trump, e acho que no final das contas os dois vão se reaproximar, porque não faz sentido pra nenhum dos dois lados essa briga. Pois é. E algum desdobramento disso daí para o mundo ou não? Então, eu acho que não foi por acaso, a gente está vendo essa... Primeiro nós vimos a notícia que a Palantir ia assumir o controle de todo o banco de dados e ia criar um mega dado sobre os americanos. Uma conversa que eles estão querendo esperar a coisa esquentar mais para instaurar um ato patriótico 2.0, que vai envolver inteligência... O que é um ato patriótico? A diminuição das... Então, foi a resposta ao 11 de setembro, né? Depois do a Palantir Technologies é uma resposta ao 11 de setembro também. Exato. Além da Palantir Technologies, só pra galera ter ideia, a Palantir Technologies tem um sistema, um programa chamado Lavender. E o Lavender é o que o exército de Israel usa para escolher os alvos que eles vão eliminar. Até alguns comandantes acham até bom, né? Que fala, pô, mas você errou, eliminou um cidadão inocente. Fala, eu não, foi a máquina que escolheu, né? Pois é, tira a responsabilidade. Culpa quem, né? Então, esse cenário todo, eu acho que ele tá caminhando, pelo que eu tô sentindo, os Estados Unidos tá caminhando para uma semana que vai culminar no sábado agora, dia 14, altamente contundente. E a gente tá perto de 4 de julho, né? Sim. Sábado agora é a festa, né? O aniversário do Trump e os 250 anos do exército. Isso, também. Vai ter uma parada, né, de militar, o que tá indo de blindado, pra equipamento garantir. bélico. Porque se forem fazer alguma coisa, vai ser nesse dia, né? Então, aí a galera da oposição ao Trump tá organizando um movimento chamado No King. Tem até o site. King? No King, não tem nem o rei, né? Trump não vai ser o rei. Sei. E já tem 2 milhões de pessoas já que assinaram lá um formulário para poder participar. Assina essa parada, velho? Tem que ser muito ignorante pra assinar, né? O cara vai já entra na lista de terroristas. Entra na lista pra ser vigiado, Pô, cara. Em 2023, o FBI botou os católicos tradicionais em lista de terrorista, porque falou que eles estavam associados ao extremismo e tal. Então, Imagina você assinar uma lista dessa. Contra o Trump. Tem que ser meio... Acho que é pegadinha, né? O cara bota o nome do inimigo na lista pra sacanear o cara, né? E tem empresa que tá patrocinando também, né? Tem essas várias manifestações. Empresas, cara. Muitas empresas. Não, se você olhar a história da Karen Bass, que é a prefeita de Los Angeles, pô, a história dela Primeiro que ela foi treinada em Cuba, né? Ela passou muitos anos em Cuba, era militante de rua, fazia protestos. E ela foi, durante 6 anos, como deputada federal, né? Membro da Casa lá dos Representantes, ela era membro do NED, né? Que é o National Endowment for Democracy. Mais uma vez, aquela história. A CIA, depois da Comissão Church, em 74, eles começaram a terceirizar para o setor público as atividades para poder sair debaixo da supervisão do Congresso. Porque aí são empresas que não são vinculadas ao governo. Então, o National Endowment for Democracy, que é o NED, que tem a ver com esse negócio de USAID, ou USAID, né, que a galera... né, que a CIA usava para mudar governos mundo afora. O NED vai nessa linha. E ela presidiu o NED durante 6 anos. Presidiu não, né? Foi membro do conselho, né? Então, segundo Mike Pence, que é o cara que tem criticado isso, ele fala que a função do NED era uma empresa de fachada da CIA para iniciar revoltas no mundo inteiro e organizar protesto de rua. Então a Karen Bass, acho que não é por acaso que exatamente em Los Angeles esses protestos estão tendo mais repercussão. Talvez não é explícito, né? Elas estão incentivando. Tem até uma vereadora de Los Angeles que ela falou: o Trump tá engrossando o caldo, a gente vai engrossar também. Então o clima tá bem estranho. Eu acho que a gente está caminhando para uma instabilidade social aí perigosa, mas que todo mundo olha e fala: o Trump deve estar irado com isso. Não, eu acho que ele está achando legal. Porque vai dar um ensejo para ele apertar endurecer. Mais. Endurecer. E eu acho, inclusive, que para ele é ótimo isso, porque quando você pega a popularidade do Trump, tá mal em relação aos últimos governos. Vê se eu acho umas imagens dessas revoltas na Califórnia, por favor.
Tem uma imagem até legal, se quiser pegar, que é um cara em cima do carro com a bandeira do Do México. México, né? eu vi. Essa aí é categórica. E quando você vê assim, por que o pessoal tá avaliando ele mal, não é pela política de deportação, não é por conta do corte de gastos, é por conta dessa política de sobretaxas, pelo risco de uma volta da inflação, pela não queda da taxa de juros. Mas dos imigrantes é por causa da deportação, não é? Então, por isso que eu falei, pra ele é legal que tenha isso. Por quê? Ele fala, tá vendo, ó, eu quero fazer a política de deportação, que é uma coisa que a população americana concorda com ele. Olha só. É uma imagem bem icônica, né, cara? Tá bravo. Não, vindo pra cá agora, eu vi que tem gente na rua agora já dando tiro na polícia. O quê? Eu tava vendo o Enfrentamento? vídeo do cara metendo bala na polícia. Aí o Trump fala, é agora, pessoal. Então, e sábado ele falou que se tiver algum tipo de manifestação desse tipo em Los Angeles, até por isso, né? Ele chamou os Marines, Sim, já tem 700 fuzileiros navais ali. Na verdade, dia 28 de abril, ele emitiu uma ordem executiva, né? Uma medida provisória já liberando o exército para atuar na segurança de rua. Então a galera tá falando, acho que ele já sabia que ia rolar isso aí, Pois né? é. Porque quando o remédio vem antes do problema, Como que você ele- fala, pô, peraí, meu Deu irmão. muito na telha. Né? Acho que já tava meio Mas, Marcos, programado, por né? que você falou que o lance de serem imigrantes é uma boa desculpa pra ele? Porque Não, não é de ruim. não é de ser imigrante, é dos imigrantes que tá fazendo baderna. Então, Isso é bom, porque ele fala aí, eu não falei? Exatamente. É uma justificativa. Lógico, pra ele Ele é ótimo. tira o tema que mais incomoda ele, que é o tema economia, pra focar no que é uma coisa que a população americana majoritariamente concorda com ele, que são essas políticas de deportação. Quando você pega Los Angeles, por exemplo, uma cidade que tem quase 50% da população que se define hispânica ou descendente de hispânicos. Em alguns Metade. bairros, aonde começou, foi, acho que é Paramount, que é um bairro do subúrbio ali, Sim. você tem mais de 80% da população. E aí, já Perto tava... do México, né? Pertinho do México. Exato. Pois é. tudo começou, né, na sexta-feira. Na verdade, já vinha essa política aí do ICE, né? Fazer essas políticas aí Esse tema é legal. de Explicar pegar. o que é o ICE. E aí a gente teve na sexta-feira, tem uma loja lá que é o Home Depot, que é uma loja de departamento, né? Que geralmente fica um monte de hispânico vendendo seus serviços. Porque tem empreiteiros que vão fazer compras de material de construção, tem pessoas... E aí eu falo, você comprou o quê? Você quer que eu reforme sua casa? Quer que eu faça não sei o quê e tal? E aí começou a rolar uma notícia, ninguém sabe exatamente de onde surgiu, que no estacionamento, onde os hispânicos estavam oferecendo seus serviços, a polícia ia fazer uma operação. Vazou, e aí, vazou no né? Reddit a informação. Mas você viu que o serviço falou que é mentira, que eles não iriam fazer na sexta-feira. Sim, sim. Então, teoricamente, foi uma notícia plantada pra causar algum tipo de Sim, balbúrdia, algum você tipo vê de que confusão. tem uma também. intenção que o caos se instaure, né? Exato. Olha essa imagem também. É. E aí começaram as manifestações, aí a polícia começou a reprimir, isso incentivou que ainda mais manifestações acontecessem. Aí o Gavin Newsom, governador da Califórnia, falou que não precisava ter atuação da Guarda Nacional. Pô, É. E aí, tá tudo sob controle aqui. Na verdade, eu acho que foi a primeira vez desde 1945 que um presidente usa a Guarda Nacional sem o consenso dos governadores. da última vez tinha sido no Arizona, Sim. por conta que eram manifestações que estavam ocorrendo contra as políticas segregacionistas dos Estados Unidos. E o governador do Arizona era bastante segregacionista. Então o presidente Ele na usou a época Guarda ele Nacional, né? autorizou a Guarda Nacional. Isso. Mas porque a Guarda Nacional, teoricamente, ela é um instrumento do governo do estado. O financiamento, o treinamento, é tudo o governo federal. Mas quem tem que utilizar é o governo do estado. Ele pode ser a atuação federal em alguns casos, como por exemplo, o que ele alega, que a gente fez uma determinação, uma legislação federal e os governos estaduais e municipais não estão cumprindo. É que o caso da Califórnia e de Los Angeles é muito peculiar. Em 2018, o estado da Califórnia se definiu como um estado santuário. Ou seja, a gente não compactua com as ideias do governo federal de fazer essas políticas de deportação. Sim. Los Angeles teve agora em 2024 mesmo, né? Teve uma comissão que definiu também que a gente não vai compactuar, que a gente não vai apoiar essas políticas de deportação. Porque imagine, isso faz parte, a gente fala de 50% da população hispânica. Não sei exatamente o número percentual correto, mas grande parte desses hispânicos, eles são indocumentados. E a população que tem o registro oficial, o cara que é indocumentado é o vizinho, é o irmão, é a namorada, é o cara que faz parte da sociedade de Los Angeles. Então, quando a polícia começa a fazer essas políticas de deportação, já vinha um aumento da tensão social, porque são pessoas que fazem parte do dia a dia da cidade. E grande parte da população de Los Angeles defende esses indocumentados. Assim, não, esses caras não podem ser deportados porque eles são importantes para a nossa sociedade Pô, e tal. é a minha babá, é o meu Exatamente, jardineiro, né? é o cara Sim. É o cara que ajuda a laço, sociedade. né? Exato. Então, como política federal, faz sentido. É que em Los Angeles
É assim, se tinha algum lugar pra dar errado, possivelmente essa política ia dar errado em Los Angeles, pela tensão social que já existia. Aí você Mas na pensa, acho que Flórida- foi proposital, né? Não é possível. Exato. E na Flórida tem também uma taxa alta de imigrantes, só que lá são mais republicanos, né? É um estado mais republicano, é por isso que não dê confusão lá. Ali tem muito cubano também, aí como o cara saiu do regime, se ele saiu de Cuba é porque ele não concorda com o regime comunista, então ele tem uma tendência a ser avesso ao progressismo, ao comunismo, entendeu? Então acho que é uma realidade diferente de imigração ali, porque na Califórnia é uma imigração mais mexicana, ali na Flórida tem muito cubano, venezuelano, é um pessoal mais meio anticomunista. Mas tem um detalhe que o professor falou, que é o ICE, né? Que é o instituto que está fazendo esse negócio. O ICE é a sigla do Immigration and Customs Enforcement, né? Que em português eles traduzem como Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro, ou de aduana. Aí é muito legal você descobrir de onde vêm as instituições, né? Quem fundou, quando e por quê. A gente volta ao 11 de setembro. Essa instituição ICE foi criada no ano de 2003, exatamente após aquele cenário do 11 de setembro, para combater o terrorismo e crimes fronteiriços. Então, o que eu tô sentindo que tá vindo na narrativa é a reconstrução da mesma atmosfera, mesmo clima do 11 de setembro. Aí o negócio vai ficando muito estranho quando a gente soma o que o pessoal lá da Homeland Security tem falado. Christopher Wray, que era o antigo diretor da FBI, agora é o Kash Patel, ele falou, olha, existem 2.000 terroristas nos Estados Unidos que entraram pelas fronteiras abertas e a gente não sabe onde eles estão, e desses 2.000 tem 11 que estão entre os caras mais procurados do mundo, e a gente não sabe onde eles estão. Aí ele fala, isso transforma todos os 50 estados norte-americanos em estados fronteiriços. Os caras, mas como assim? Significa que não são só os estados que têm fronteira com o México ou com os outros países que têm problema. Porque esses imigrantes ilegais associados ao crime internacional estão espalhados pelo país inteiro. Então ele começou a insinuar que a gente pode ter um atentado terrorista a qualquer momento. Entendi. E os caras estão voltando a falar nisso. E já tem gente falando que nesse sábado pode ter atentado terrorista. Aí já tem gente pode, falando, né? claro que pode, mas pode ser uma operação de bandeira falsa também. Claro. Alguém mal intencionado faz alguma coisa e fala lá, foram os mexicanos, não, foram o pessoal da Al-Qaeda. O que está sendo falado agora, tem vários ex-agentes da CIA que estão falando que a Al-Qaeda tem 1.000 terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos, eles estão se espalhando pelas cidades e eles estão prontos para fazer um atentado terrorista. Então isso está preocupando, porque eu estou vendo uma atmosfera de 11 de setembro sendo desenhada novamente.